Convidar os irmãos a abrirem a nossa meditação de hoje. Vai ser no livro de Filipenses, Carta aos Filipenses. A ideia inicial era igual à ideia inicial de Efésios, que era trazer um resumo do livro. Porém, quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, a gente vê que em alguns trechos, alguns versículos já tem mensagem aí para estudo para dias de pregação, né? Então eu resolvi fazer só do capítulo 1, né? Se Deus nos dá a oportunidade, pretendo estudar capítulo por capítulo com os irmãos. O pastor me deu a oportunidade também, né? Mas vamos lá, irmãos. Só para contextualizar, aqui Paulo está escrevendo aos Filipenses, né? Aos irmãos ali, a igreja em Filipos. E o autor é Paulo. A data é aproximadamente, tá? Não tem ao certo, mas é aproximadamente o ano ali de 61 depois de Cristo, no período que Paulo estava preso em Roma. O local, né, para quem não sabe, eu fui pesquisar no mapa porque eu também não sabia. Filipos fica ali na Macedônia, onde é a Grécia hoje, e fica perto da divisa com a Bulgária. Então é ali bem próximo ao mar mesmo, da Europa. Foi o primeiro trabalho, né, vamos dizer assim, a igreja, de acordo com os estudos, estabelecido no continente europeu também. E para contextualizar os irmãos ali, como foi a chegada de Paulo em Filipos, Paulo estava na viagem missionária, ele chega ali nessa cidade para ficar alguns dias e em um sábado, vou tentar dar uma resumida aqui para os irmãos. Em um sábado ele vai ao rio, ele tinha um costume de orar, né, junto ao rio ali, e ali tinha algumas mulheres, onde ele pôde falar um pouco da palavra. Entre essas mulheres estava Lídia, que era uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, né? Lá fala que é da cidade de Tiatira, porém a gente vê depois ela se batiza, ela não era batizada, mas a palavra fala que ela já era serva de Deus. E ela convida, né, o Paulo ali para ficar em sua casa. Nós percebemos que a questão dela ser de Tiatira é só de onde ela veio, porque Tiatira fica na Turquia, então era bem longe dali. Então, bem improvável que eles tenham ido até Tiatira, né? Naquela época não tinha transporte para isso. Mas daí Paulo fica ali. Alguns dias depois, né, a própria palavra ela não deixa claro isso, mas ele sai novamente para orar num sábado e nessa cidade tinha uma jovem com um espírito de adivinhação e essa jovem era usado como meio de fazer dinheiro pelos seus senhores, né? Era alvo ali de lucro deles com as adivinhações mesmo. E na Bíblia fala que Paulo ficou perturbado porque ela ficava gritando. Eu vou até pegar aqui porque eu não lembro ao certo. É em Atos 16, eu acho. Aqui. Ela gritava era: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E se a gente parar para pensar, não tem nada de errado no que ela estava falando, né? Esse perturbado de Paulo bem provavelmente era com a situação daquela menina que estava ali possuída, né? Por um espírito imundo de adivinhação. E Paulo, ele expulsa, né? Esse espírito. E isso causa um problema muito grande para ele, porque ela era alvo de lucro de seus senhores. Então, esses senhores, eles levam eles, Paulo e Silas, é Paulo e Silas? É Paulo e Silas, até ali a praça, perante o Sinédrio não, perante o magistrado,
E ali ele fala que eles estavam forçando, né, e colocando costumes dos judeus ali para eles, sendo que isso não era lícito. E ali a inflamação do povo levou esse magistrado a açoitá-los. Eles foram, na Bíblia até usa a palavra muito, né? Então eles foram muito açoitados e depois jogados na prisão, onde tem aquele famoso ocorrido ali da conversão do carcereiro, né? E a gente pode, né, iniciando o nosso estudo aqui em Filipenses, se é só para contextualizar mesmo, como ele foi a chegada de Paulo em Filipos, mas nós já vimos aqui do versículo 3 ao versículo 5 de Filipenses 1. Eu vou pedir para o nosso irmão Guilherme que leia, por favor. Sou grato ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria, oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Nós podemos ver, irmãos, primeiramente, ensinamentos aqui das duas partes, né? Tanto da parte de quem está falando, quanto da parte de quem está recebendo, que eram aqueles irmãos em Filipos. E nós podemos ver algo que me chamou um pouco a atenção, em relação à alegria, né? Que fala que fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas. E se pararmos para comparar com esse trecho que eu acabei de explicar para vocês em relação ao carcereiro, lá eles louvavam a Deus, né? E falavam ali da palavra. Bem provavelmente aquelas pessoas que estavam ali presas também ouviram da palavra através de Paulo. Eu não tenho dúvida nenhuma que Paulo não desperdiçava a oportunidade de falar de Cristo. E isso já é um ensinamento, né? Poderíamos só ficar aqui em relação a fazer as coisas de Deus com alegria no coração. Muitas vezes a gente acaba entrando na nossa rotina, né? O vir para a igreja, o se colocar, se forçar a orar em momentos específicos, como antes da refeição, assim que eu acordar, antes de dormir, e a gente acaba perdendo a alegria de fazer essas coisas. A gente realmente não coloca em nossos corações, né? Vamos fazer com alegria. Hoje a gente cantou hinos aqui com letras que realmente, como o irmão orou, é um privilégio enorme poder cantar isso hoje, né? Se pararmos para pensar somente na salvação que temos, né? Por Cristo ter feito todo o plano de salvação ali, ter morrido na cruz, remido os nossos pecados, já temos motivos aí de sobra para vivermos sempre com alegria no coração. E já temos esse primeiro aprendizado com Paulo, de fazer as coisas com alegria, as coisas de Deus, né? A gente percebe também que Paulo, aqui ele estava preso escrevendo aqueles irmãos em Roma. Creio, né? A não ser que eu desconheça o passado dos irmãos aqui, creio que ninguém aqui foi preso. Graças a Deus. Mas então nós não conseguimos entender, né? Até mesmo porque as prisões daquela época são bem diferentes do que é hoje. Mas nós vemos até ali em Atos, né, que Paulo, mesmo depois de ser açoitado, ele foi colocado numa prisão interna e foi amarrado ao tronco também. Lá fala que foram presos os pés, se eu não me engano, ao tronco. E mesmo assim eles estavam louvando a Deus, com alegria, falando de Deus. E nós conseguimos ver ele dando continuidade na sua carreira cristã e dando continuidade naquilo que ele foi chamado para fazer, né? Muitas vezes, irmãos, nós podemos pensar que certas coisas na nossa vida pode ser um impedimento a servir a Deus. Quando nós deparamos com essas situações, quando nós paramos para pensar na vida de Paulo mesmo, que é um grande exemplo para a gente, como ele mesmo fala, para imitar ele, né? Que realmente ele era ali uma inspiração para aqueles irmãos e é até hoje para nós, pelo menos deve ser, né? Mas a gente vê que mesmo em situações onde creio que muitos de nós aqui nem chegamos perto de passar, Paulo estava ali fazendo
o que era para ser feito, cumprindo o seu chamado, cumprindo aquilo que Deus colocou a nós a fazer, e tudo isso com alegria no coração, né? Então aí nós já... O intuito aqui hoje, irmãos, é realmente a gente parar, né? Eu falo nós como todos, eu também, e pensar e analisar, né? Nós podemos pensar que aqui ele está falando em um estudo só para aquela igreja em Filipos, mas aqui é a palavra falando conosco, né? Então, temos que ter essa análise, essa autoanálise de nossas vidas em relação ao nosso chamado, né? Aquilo que Deus realmente coloca na sua palavra para os seus filhos seguirem. E muitas vezes a gente vê, né, enxerga em nossa vida muitas falhas em relação a isso. Paulo tinha grandes motivos ali, né, em relação à prisão, em relação a tudo que ele estava passando, para colocar desculpa em não seguir a Cristo, né? Eu fui grandemente exortado em relação a isso, porque quando o pastor veio me chamar para pregar, né, eu aceitei, acho que isso foi na quarta-feira ou na quinta, não sei. Mas depois eu lembrei que eu iria trabalhar no sábado, né, até meia-noite e pouco. E de imediato já veio aquela vontade e aquele pensamento de, nossa, eu vou falar pro pastor desmarcar porque eu vou trabalhar. Aí eu até comentei com a Ana, falei, nossa, se fosse para fazer qualquer coisa, eu ia me animar a fazer da mesma forma, né? Porque que com o trabalho, com a obra, eu tenho que fazer isso seria um impedimento. E logo quando eu fui estudar, me veio logo essa palavra, que é realmente uma exortação a nós, né? Muitas vezes a gente coloca barreiras para servir a Cristo, sendo que os nossos irmãos do passado tinham barreiras, assim, muito maiores do que as nossas, e mesmo assim eles faziam, e faziam com alegria no coração. Então a primeira pergunta que eu queria deixar, eu coloquei algumas perguntas aqui em forma de pergunta, porque é para a gente realmente se fazer essa pergunta e fazer essa autoanálise, né? Então a primeira pergunta é: o que está nos impedindo de trilhar nossa jornada cristã? E a resposta é nada, né? Nada nos impede, irmãos. O que muitas vezes nós colocamos como impedimento vem da nossa carne, vem da nossa fraqueza e vem realmente do pecado em nossas vidas. Porque Cristo e Deus na sua palavra, ali Cristo quando fala da grande comissão, ele jamais falaria algo que seria impossível nós a cumprir. Então, se Cristo nos chama ali a realmente sair, pregar o evangelho, se Cristo nos chama a ter o conhecimento da palavra e fazer a aplicação dela em nosso dia a dia, é porque isso é possível e temos que obedecer com alegria no coração sempre. Pensando nisso, irmãos, nós conseguimos colocar a segunda pergunta aqui em relação a esse ensinamento por parte do Paulo, que é o que temos colocado como prioridade em nossa vida. Quando você tem outras prioridades que não é Deus, que não é o trabalho, né, a obra em prol ali de buscar almas, de glorificar a Deus, realmente fica difícil essas coisas e vão aumentando cada vez mais as desculpas, as dificuldades que a gente coloca. Tudo isso porque a prioridade em nossas vidas está errada, né? Quando nós temos a prioridade de tudo em nossa vida, e quando eu falo prioridade, irmãos, não é colocar um pouco mais importante. A prioridade no real sentido ali da palavra, em realmente Deus, né? Nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e viver pautado nisso, né? Não é só falar que amamos a Deus porque estamos aqui, falar que amamos a Deus porque às vezes nós sofremos padecemos alguma coisa ali, por mínimo que seja, porque hoje nós não chegamos nem perto, né, também, de padecer o que os nossos irmãos padeceram há anos atrás. Então, às vezes, nós entendemos a prioridade e amar Deus sobre todas as coisas de maneira diferente, e tendo esse entendimento diferente, nós começamos a trazer essas barreiras para a nossa caminhada cristã.
Então, esse é algo muito importante também, é de você parar e pensar se realmente a sua vida está pautada em servir a Deus. Se essa realmente é a prioridade de sua vida. Porque quando você coloca isso como prioridade, você começa a trabalhar, né? E vamos entrar num outro ponto no final desse estudo, mas já posso antecipar para os irmãos que quando você começa a trabalhar em prol da obra de Deus, tendo Deus como prioridade, a nossa vida não é uma vida tranquila. Pelo contrário, a gente começa a padecer em muitas coisas, a gente começa a sofrer muitas coisas, muitas provações por conta disso, porque vivemos num mundo que caminha totalmente contrário à palavra, né? Nós vemos que desde daquele tempo antigo, ali a ganância daqueles senhores daquela jovem ali que estava com espírito de adivinhação, levou Paulo e Silas a serem muito açoitados. Irmãos, eu já apanhei muito de cinta, de vara, mas eu não tenho a noção do que é ser açoitado realmente, né? Deve ser algo muito doloroso. E depois ser jogado numa cadeia ali, tenho certeza absoluta que eles não tiveram tratamentos VIPs e nada disso ali naquela cadeia, pelo contrário. E tudo isso somente por Paulo ter se perturbado ali daquela menina estar com aquele espírito imundo. Ela não estava falando nada de errado, mas estava com o espírito imundo e isso perturbou a Paulo. Então, olha para você ver como a visão de Paulo ali iria mais do que muitos de hoje colocam, né, em relação a isso. Muitos poderiam ouvir ali e simplesmente ignorar, simplesmente dar risada daquilo, ou já que ela estava falando algo que não era errado, então deixa ela continuar a falar aí da maneira que está. Mas Paulo se perturbou com aquilo, com a situação daquela jovem. Nós podemos ver que Paulo ele tinha uma compaixão às almas perdidas. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente aqui ele falando sobre isso. E não pode ser diferente nas nossas vidas, irmãos. Da parte de Paulo, temos esses ensinamentos. Acredito que se meditarmos mais nesses pequenos versículos aqui, podemos buscar e tirar mais ensinamentos aqui. Mas conseguimos ver também os ensinamentos daqueles que estavam recebendo essa carta, que era a igreja em Filipe, né? Nós vemos aqui no versículo 5 que ele fala: pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. Nós vemos que aqueles irmãos, eles cooperavam para o trabalho, né? E muitas vezes nós nos colocamos em situações onde a gente pensa: eu não posso ser um missionário no momento, eu tenho minhas responsabilidades aqui, eu tenho que trabalhar, às vezes não acaba sobrando tempo, mas aqueles irmãos nos ensinam que há muitas maneiras de você apoiar o trabalho, né? Ainda que a prioridade, mais uma vez, tem que ser Deus e o trabalho de Cristo, né? Além das coisas que estão no nosso dia a dia. Mas podemos ver que aqueles irmãos, eles apoiavam o ministério e ali o trabalho que Paulo estava fazendo. Ao decorrer da carta, a gente vai ver que eles apoiavam financeiramente, eles apoiavam com orações e súplicas, né? E podemos tirar um ensinamento daí, irmãos. Será que temos orado por os nossos irmãos que estão dedicando a sua vida no trabalho missionário, no campo missionário? Aqueles irmãos que estão indo para outras cidades, buscando trabalhos, tentando ali reviver a pregação do evangelho em certos lugares que isso está morrendo. Nós podemos ver hoje o índice de igrejas fechando, igrejas verdadeiras, né? E igrejas que não são verdadeiras crescendo aos montes. E isso tem que nos incomodar, irmãos. Tem que nos incomodar a realmente buscar apoiar esses trabalhos, seja colocando seu joelho no chão de manhã ou qualquer horário do dia que você tenha tempo para orar por essas pessoas, orar por esses irmãos e aqueles que puderem contribuir financeiramente, contribuir com
uma carona, contribuir com um alimento que seja. Aquilo que estiver ao nosso... Formas de contribuir tem muitas, irmãos. Aquilo que estiver ao nosso alcance, a gente precisa buscar fazer. Será que temos feito isso hoje? No versículo 5 também ele fala, desde o primeiro dia até agora. Aqui nós podemos ver a constância daqueles irmãos. Não é apenas um dia, 2 dias, orar somente na quarta-feira, onde a gente coloca aqui os pedidos e é feita as orações ali por aqueles pedidos em específico, mas é a constância, irmãos. É a constância no apoio, é a constância no pregar da palavra, é a constância no viver pautado, colocando Deus como prioridade em nossas vidas. Nós podemos enxergar esse ensinamento por parte daqueles irmãos ali em Filipe. Eu vou pedir para o irmão Kevin que leia do versículo 9 ao versículo 11, por favor. Peço isso, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveite as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que, irmãos, podemos ver aqui no começo, né, nesse versículo 9, esse primeiro versículo, Paulo desejando ali que aqueles irmãos crescessem em amor e conhecimento, na ciência ali, né? E esse amor não remete a sentimento, esse sentimento onde conhecemos hoje em dia aí, que é bem pregado, de Jesus te ama, não é em relação a isso, mas é realmente aqueles irmãos crescerem em entendimento do grande amor demonstrado por Cristo ali na cruz, que aquilo, né, e até hoje tem que ser uma forma de nos motivar a vivermos gratos em relação à gratidão daquilo que não merecíamos, né? E junto com esse amor, Paulo, ele pede ali, né, para aqueles irmãos o conhecimento, o discernimento. Por quê, irmãos? Esse amor de Cristo, ele não pode caminhar sem um conhecimento. Para servirmos a Deus, nós precisamos de conhecimento do que realmente é. Como você serve a Deus se você não sabe como servir a Deus? Se você não sabe o que agrada a Deus? Se você não tem discernimento para isso? Então, nós vemos não só aqui nessa passagem, mas em outras muitas passagens na Bíblia, que o conhecimento de Deus, ele vem acompanhado desse grande amor, né? Por quê? Para que a gente possa realmente servir a Deus como deve ser feito, né? Da maneira que Ele nos colocou. Nós temos aqui um grande livro, né? A Palavra de Deus, que é um grande livro de instrução sobre Deus. Nós temos estudado sobre Deus e ao longo do trabalho aqui estudado sobre vários assuntos dentro da Palavra de Deus, que é conhecer a Deus, né? Nós precisamos conhecer a Deus. No versículo 10, ele nos coloca aqui o ensinamento de que para que serve esse conhecimento? Para aplicação no nosso dia a dia, né? Nós temos o conhecimento da palavra, nós temos o conhecimento sobre aquilo que Deus pensa, né? Aquilo que Deus determinou sobre todas as coisas e determinou até mesmo para que nós fizéssemos. E isso tem que ser aplicado no nosso dia a dia. Todo ensinamento que nós aprendemos acerca da palavra de Deus e acerca de servir a Deus não pode ficar somente em conhecimento, mas sim na aplicação. Que a gente vê no versículo 10 que ele fala para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Então, irmãos, nós podemos ver aqui e em outros tantos pontos que o conhecimento ele é necessário para o nosso discernimento acerca do nosso dia a dia
para que em tudo que fizermos no nosso dia a dia seja de agrado a Deus. Precisamos realmente conhecer a Deus para melhor servi-lo. Esse conhecimento ele vem através de Deus. Então, se você tem dificuldade em, às vezes, estudar e aprender, saiba que isso não é mérito humano, né? O Espírito Santo ele vem para nos dar esse discernimento acerca da vontade de Deus e acerca da palavra, e nós possamos orar por isso, né? Nós vemos aqui Paulo orando em prol daqueles outros irmãos. Você também pode orar, e você pode orar pelo seu conhecimento, né? Você pode pedir a Deus esse conhecimento e não ficar parado e buscar esse conhecimento na palavra. Eu vou pedir para o irmão Daniel que leia Colossenses 1:9. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, Pode ler o 10 também, irmão. para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Nós vemos aqui, irmãos, como Paulo intercedia, né? Como Paulo desejava e assim orava para que aqueles irmãos tivessem conhecimento, né? Nós temos essas cartas de Paulo hoje totalmente divididas. Temos instrumentos para estudo, para buscarmos as informações que nós queremos. Aqueles irmãos tinham muito mais dificuldade com isso. Eles não tinham ainda a palavra por completo, né? E nós vemos que a facilidade muitas vezes pode trazer a preguiça por nossa parte, pode nos deixar preguiçosos de não realmente estudar e buscar a fundo o que Deus deseja, o que Deus quer para as nossas vidas, né? Mais uma pergunta que eu faço aos irmãos, e faço essa pergunta para mim também, como autoanálise. Será que temos orado, irmãos, pelos nossos irmãos? Muitas vezes a gente pode se pegar, né, com o sentimento de que o irmão, quando acaba tendo um conhecimento a mais ali, em algum debate ou em alguma conversa, ele se destaca por ter um conhecimento da palavra maior. Muitas vezes a gente pode se pegar num ego e achar ruim isso, né? Ficar ali com aquela inveja do irmão, ou simplesmente não desejar isso ao irmão, que ele cresça cada vez mais. Isso é algo notório aqui, que podemos aprender com Paulo, de intercedermos sempre pelo crescimento dos nossos irmãos. Que possamos realmente colocar em oração cada familiar, cada um presente aqui, para que possamos crescer junto como igreja, né? Em conhecimento. Dando continuidade, irmãos, vou tentar dar uma acelerada aqui, já está acabando o tempo. Vou pedir para o irmão Amarildo que leia do versículo 12 ao versículo 14. Quero, irmão, que eu estivesse pedindo para maior proveito do mundo. Veja que as minhas prisões foram toda a guarda por terreno. Por todo animado. Muitos irmãos do Senhor, quando minhas prisões, ouvem falar a palavra mais pousadamente. Até o versículo 15, só, irmão. Até o versículo 14, perdão. Obrigado. Nós podemos ver aqui, irmãos, e entender que precisamos ter
alguns filtros na nossa visão do dia a dia e da nossa vida. Eu vou colocar filtros assim, que principalmente quem usa rede social percebe que o filtro ele é uma maneira de você ver alguma outra coisa diferente, né? Nesse sentido que eu quero dizer. E qual que é o filtro? O primeiro filtro que eu vejo, que é até um título de um livro, que eu particularmente li e gostei muito, que é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Esse tem que ser o nosso primeiro filtro, irmãos, em tudo que formos fazermos. Quando você vai fazer ou tomar uma decisão, se Cristo estivesse no meu lugar, o que ele faria? Né? Esse tem que ser o seu filtro para qualquer coisa que você for fazer. No meu trabalho, como Cristo agiria aqui no meu trabalho? Porque somos cristãos. Isso significa que somos seguidores de Cristo. Então esse tem que ser um filtro presente em nossa vida. Tudo que for fazer, eu vou passear, eu vou usufruir de alguma coisa, vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou fazer uma faculdade, eu vou trocar de emprego. Em tudo que formos fazer, meu irmão, precisa ter esse filtro de que o que Cristo faria se estivesse no meu lugar. Esse é o primeiro filtro. O segundo filtro, na minha visão, que seria necessário a um cristão verdadeiro, é o que as minhas atitudes, o que isso que eu estou fazendo está agregando na obra de Deus. A gente vê aqui Paulo numa situação, como a gente já tem comentado ao longo do estudo, uma situação que não tinha nada de conforto ali para ele, não estava confortável, e a gente vê ele mesmo assim conseguindo enxergar ali os frutos da sua obra, né? Daquilo que estava acontecendo. Paulo, em momento nenhum, a gente vê na palavra ele descrevendo sobre a cadeia, sobre como era a rotina ali na sua prisão. A gente vê que sempre o intuito de Paulo era enxergar o que aquilo estava contribuindo, e grande parte das cartas ali foram escritas quando ele estava preso, né? Hoje, nós podemos ver aqui nesses versículos que Paulo ele tira, né, alguns frutos daquela situação que ele estava passando, e é o que realmente nós precisamos ter como filtro em nossas vidas. No que essa minha atitude vai render de obras a Deus, de glórias ao nome de Deus. Nós podemos ver ali que o principal ali, eu acho, foi a evangelização daqueles guardas, da guarda pretoriana, que bem provavelmente não era uma guarda que era acessível ali a Paulo, por isso que eu acho que ele cita aqui esses guardas, né? Eu ouvi um pregador falando uma vez que parece que os turnos dessa guarda eles trocavam de 2 em 2 horas, se eu não me engano. Então nós podemos ver ali a quantidade de pessoas que Paulo evangelizou, e como eu volto a falar para os irmãos, eu não tenho dúvidas que Paulo não desperdiçava uma palavra uma oportunidade de falar da palavra de Deus. Nós vemos também a inspiração que Paulo leva a outros irmãos, né? Aqui ele não está se referindo aos irmãos ali de Filipe, mas a outros irmãos espalhados, acerca de padecer por Cristo, né? Paulo estava ali ensinando aqueles irmãos com a sua própria vida, onde ele estava sofrendo por Cristo, e mesmo assim falando da palavra, mostrando, fazendo as coisas com alegria, cantando e louvando a Deus em situações onde não é normal isso acontecer, né? E isso acabou inspirando outros irmãos. Nós podemos até ver lá em Filipe, né? A própria prisão de Paulo resultando na conversão do carcereiro ali. E a Bíblia não deixa claro, mas acredito que muitos tiveram a oportunidade de ouvir ali de Paulo acerca do Evangelho, acerca de Cristo, e bem provavelmente isso rendeu frutos a ele, né? O que precisamos fazer, irmãos, para que isso realmente aconteça? É diminuir o nosso ego, diminuir
quem nós somos, né? Enquanto nós estivermos colocando as nossas prioridades aqui nessa terra à frente do trabalho de Deus, realmente Deus, nós não vamos conseguir produzir frutos, né, para Deus. Nós precisamos perder o valor realmente que temos nessa vida. Muitas vezes criamos valor em uma casa, em um carro, em um trabalho, em algumas amizades. Eu já vi pessoas sofrendo por conta disso. Pessoas sofrem por conta de um amigo, por conta de um carro, de uma casa. E isso é totalmente de contrário com aquilo que a Bíblia nos ensina, né? Nós precisamos realmente perder o valor nessa vida, perder o valor daquilo que temos conquistado nessa vida, porque tudo é passageiro, irmãos. Nós só estamos aqui para cumprir a vontade de Deus, e isso precisa estar fixado em nossos corações, para que possamos colocar esses filtros em ação, sabe? Para que possamos realmente pensarmos dessa forma. E o primeiro pensamento que tem que vir na nossa cabeça é realmente o que isso vai render de glórias a Deus. Essa minha atitude agrada a Deus? Se Cristo estivesse no meu lugar, o que ele faria? Essa tem que ser os filtros que tem que, as perguntas que tem que vir em nossa cabeça. E nós só conseguimos isso quando nos diminuímos em relação a Deus, né? Isso deveria ser natural do crente, principalmente o crente que conhece a grandeza de Deus e a soberania de Deus, mas pela nossa natureza pecaminosa nós vemos a dificuldade que temos, né, de largar esse orgulho e realmente vivermos em prol da obra de Deus. Sem você se diminuir, irmãos, sem você realmente perder o valor nessas coisas, é impossível você consagrar as coisas a Deus, né? Consagrar ali a sua vida, a sua família a Deus, o seu trabalho a Deus. Nós vemos o Bruno, que não está aqui com a gente, mas um testemunho que ele deu, que eu achei legal, que ele estava ali realmente no serviço dele, e nesse serviço ele tomou a decisão de realmente consagrar a Deus e trabalhar como se fosse para Deus, realmente seguir ali o que Deus nos ensina lá em Efésios, né, que é para trabalhar não para outra pessoa, mas como se fosse para Deus. E ele sentiu uma paz dentro dele. E é isso que o servir a Deus produz naqueles que realmente são seus filhos, né? O servir a Deus tem que nos trazer alegria. Nós vemos aqui que Paulo, mesmo sofrendo todas essas coisas, ele tinha alegria de servir a Deus, porque realmente essa alegria, esse gozo, só pode vir por parte de Deus, né? É um fruto do Espírito, onde Deus nos dá, e quando servimos a Deus e consagramos a nossa vida a Deus, não é nada desse mundo pode tirar essa paz, essa alegria que nós conquistamos, né? Conquistamos, não no sentido real da palavra, porque realmente somos totalmente dependentes de Deus. Aí vem uma outra pergunta: no que é pautado a sua vida hoje? Realmente nisso? Se não, irmãos, eu sei que às vezes é difícil a gente escutar e depois colocar tudo isso em nosso coração, né? Gravar em nosso coração, para que a gente possa viver diferente aqueles que já não estão vivendo assim e mudar, mas que possamos realmente gravar essas coisas em nossos corações para que possamos servir melhor ao nosso Deus aqui nessa terra. Bom, já está dando tempo ali, mas eu vou continuar. Vou pedir só um pouquinho mais da paciência dos irmãos para a gente conseguir finalizar esse capítulo aqui. Vou pedir para nossa irmã Leusa para que leia do versículo 15 ao versículo 18. Verdade é que também alguns pegam a Cristo por inveja e por filhos, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo como cristãos, não por amor, julgando acrescentar a aflição às minhas prisões. Mas outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, isso me
desejo e me regozijarei ainda. Nós vemos aqui, irmãos, que alguns estavam pregando ali com a motivação errada, né? Nós vemos que alguns estavam realmente com as suas raízes maliciosas em cima disso, mas outros era simplesmente por falta de conhecimento. Aí vem aquilo que acabamos de ver sobre a necessidade do conhecimento acompanhar, né, a vida cristã. Porque às vezes você pode estar fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada por conta da falta de conhecimento. E nós vemos que até mesmo nisso, né, Paulo consegue enxergar ali as obras que aquilo estava produzindo. Mais uma vez ele usando aquele filtro. E ele vê, mas o que importa, contanto que a palavra seja anunciada. Por quê? Porque não depende de nós, irmãos. Nosso trabalho é simplesmente propagar a palavra, e o crer vem pelo ouvir, não o ouvir do conhecimento do Daniel, não ouvir do conhecimento do Vitor, mas o ouvir da palavra de Deus. Então, Paulo conseguiu realmente enxergar ali que, por mais que alguns ali irmãos, ou alguns que não eram irmãos, né, estavam fazendo pela motivação errada, aquilo estava rendendo frutos, porque a palavra, ela por si só, ela é poderosa para o evangelho, né, para salvar almas de acordo com a vontade de Deus. Vou pedir para Giovana para ler do versículo 20 ao versículo 26, por favor. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados, escolhi a Cristo. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E, tendo essa confiança, testificarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e vosso da fé, para que a vossa glória seja minha de Cristo Jesus, pela minha não válida voz. Nós vemos aqui um trecho bem conhecido, né? Onde Paulo fala uma frase que é bem impactante nos nossos dias. E creio que naqueles dias também, mas naqueles dias tinham mais exemplos, né? Vistos assim, do mártir, né? De mortes ali acerca da palavra de Deus, pela palavra de Deus. E logo no começo, irmãos, desse trecho, nós podemos ver a confiança de Paulo em dizer que, seja na vida ou seja na morte, que Cristo seria engrandecido, tanto na vida dele quanto na morte. Será que hoje essa é uma realidade em nossas vidas? Será que nós podemos falar que Cristo é engrandecido tanto na nossa vida quanto na nossa morte? Se não, irmãos, isso não é motivo de simplesmente aceitarmos e deixar como está, mas buscarmos mudar isso, né? Creio que a palavra de Deus é uma exortação a nós, e nós precisamos tirar proveito dessas exortações, não só ouvir, mas ouvir e mudar. Que realmente nossas vidas possam ser e estar pautadas em engrandecer a Cristo, assim como a vida, assim como a morte também. No versículo 21 a gente vê um versículo bem famoso, que é: porque para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho. A gente pode ler assim num entendimento superficial
que o viver é Cristo é algo que é contrário de ganho, né? Que ele fala que o morrer é ganho, mas não é o contrário. O viver Cristo, o poder conhecer a Cristo já é um ganho imenso que não podemos nem medir, né? Na vida com Cristo nós já estamos ganhando, já temos o imenso prazer de, mesmo sendo não merecedores e pecadores, Deus nos escolher e nos agraciar com o sacrifício de Cristo, com a justificação de nossos pecados. Isso já é um ganho que é imensurável, irmãos. Quando Paulo fala ali que o morrer é ganho, é porque ele tinha consciência de que quando você morre e vai estar com Cristo, você pode desfrutar disso de maneira perfeita. Né? Aqui na Terra ainda a gente não pode desfrutar de maneira perfeita por conta do pecado, mas quando você morre, você pode desfrutar de Cristo, da presença de Deus, de maneira perfeita, irmãos. Pensando nisso, será que realmente temos o mesmo sentimento que Paulo? Quem é que acha que Paulo estava errado aqui? Creio que ninguém, né? Quem é que tem a certeza de que desfrutar perfeitamente da presença de Cristo é algo que é imensurável, o tamanho que é maior do que viver nessa terra aqui, mesmo sendo agraciado pela salvação e pelas bênçãos que Deus nos dá a cada dia? Poder desfrutar disso de maneira perfeita é muito maior, é muito melhor. E aí vem a pergunta: você realmente, em seu coração sincero, acha que o morrer é ganho? É uma pergunta difícil, irmãos, porque nós somos levados até pelo mundo, né, e pelo pecado, a valorizar muito essa vida aqui, valorizar muito as posses que temos, a família que temos, aquilo que está por acontecer, sendo que o simples fato de nós morrermos, nós podemos desfrutar daquilo que é maravilhoso perfeitamente, né? Que é estar com Cristo. Se você tem realmente a certeza da sua salvação, o morrer deveria ser até um objetivo do crente, né? Que é estar nessa terra aqui, com essa depravação que está, por mais que os familiares, né, você tem um apego ali a filho. Muitas vezes eu pensei, nossa, mas se eu morrer agora, eu vou deixar minha filha com a minha mulher, e a gente começa a colocar um monte de coisa. O Kev poderia pensar, nossa, eu não vou casar, o Gui também. E a gente começa a colocar coisas que, assim, se você for comparar com estar com Cristo e desfrutar dessa presença perfeitamente, não tem nem nexo, né? Pensar nisso. Mas Paulo aqui a gente vê, do versículo 22 ao 26, por mais que ele desejasse estar com Cristo, ele via a necessidade que ainda aquelas pessoas ali tinham de conhecer o Evangelho. E ele entendia que ele era necessário aquela obra, né? Ele entendia o chamado dele. E mais uma vez nós vemos em comparação com a nossa vida que o que está nos prendendo aqui não é eu preciso trabalhar mais para Cristo. Tem parentes meus que ainda não ouviram da palavra, tem parentes meus que ainda não se converteram. Muitas vezes as nossas motivações para estar nessa terra são coisas totalmente fúteis, né? Nós vemos aqui que Paulo realmente estava num grau, né, de visão ali acerca da vida muito avançado em relação a nós, né? Nós podemos ver que o que importava para Paulo era agradar a Deus e fazer a obra, e que quando
ele sentisse, né, como ele fala lá, combati o bom combate, guardei a fé. Aquilo dali já foi tenho certeza que Paulo ali estava com um sentimento de querer logo estar com Cristo, porque é na própria palavra que ele fala, porque isto é ainda muito melhor. Ele não fala nem melhor, ele fala muito melhor, porque realmente não tem comparação poder desfrutar de Cristo perfeitamente assim. Vamos ler, irmãos. Agora vou pedir para nossa irmã Nádia para ler do versículo 27 ao 30, para finalizarmos. Somente deveis tentar dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e nos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de nós, que saibam o mesmo Espírito, combatendo juntamente comigo em obras pelo amor do evangelho. Nada vos escapei do que resiste, que para eles, na verdade, é início de perdição, mas para vós de salvação. E isso de Deus. Porque a nós nos foi concedida em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tem visto, e agora vive estar em mim. Obrigado. Aqui a gente vê Paulo encorajando aqueles irmãos a realmente estarem unidos acerca da luta pelo Evangelho, né? É algo que reflete até nós, hoje aqui nessa manhã. Nós vemos aqui a importância da oração pelo crescimento de cada um, a oração uns pelos outros, né? As súplicas, ao conhecimento da palavra de Deus para crescermos como igreja e realmente nos fortalecemos para estarmos levando o Evangelho àqueles que ainda não conhecem, né? Paulo ainda fala no final desse trecho acerca do padecer por Cristo, né? E é aquilo que a gente comentou. É importante que a gente padeça, irmãos. Na verdade, é necessário que a gente padeça. Se a sua vida está tão boa que está ocorrendo tudo bem, você não está padecendo, cuidado que algo está errado. É realmente impossível para o crente, né? Quando nós vemos lá por várias vezes falando que a luz não tem comunhão com as trevas, que nós realmente somos luz nesse mundo de trevas. É impossível, irmãos, que um crente verdadeiro, aplicando todos esses ensinamentos que nós conseguimos tirar de um simples capítulo, isso porque eu resumi bastante aqui, mas se for estudar cada trecho, cada versículo, tem muito mais ensinamentos. E é impossível que um crente aplique isso no seu dia a dia e não tenha nenhum confronto e não padeça por conta disso. Então, que possamos realmente aplicar todas essas coisas, buscar cada ponto desse e sempre fazendo com alegria no coração, que é o que Paulo fazia também. Desculpa, irmãos, por passar um pouco do tempo aí. E vou estar fazendo uma oração para a gente encerrar esse estudo. Grandioso Pai, nosso Deus soberano, muito obrigado, Senhor, por nos permitir estudar a Tua Palavra, nos permitir conhecer acerca de Ti, Pai. Sabemos que não somos merecedores nem de conhecer a Ti, pela vida que levamos, por quem éramos, Pai, antes da Sua graça nos alcançar. E somos gratos a Ti, Pai, pela salvação não vir de um esforço humano, porque sabemos, confiados na Tua Palavra, que o homem não faz nada de bom, Pai, nada que agrade a Ti. Somos gratos a Ti, pelo Senhor ter enviado o Teu Filho, nos dado essa solução, Pai, de estarmos contigo, de nos livrarmos da condenação e podermos desfrutar, Pai,
perfeitamente da tua graça, um dia, Deus, sendo glorificados por ti. Que possamos, Pai, buscar viver nessa vida aqui enquanto ainda temos tempo, Pai, enquanto ainda o Senhor não nos chamar. Que possamos realmente viver, Pai, as nossas vidas voltadas ao teu trabalho, ao teu conhecimento, Pai, a conhecer a ti, a realmente agradar a ti, a levar esse imenso amor, Pai, aquelas pessoas que ainda não conhecem. Que o Senhor tire esse egoísmo de nós, Pai, de guardarmos o Evangelho somente para nós, sendo que tem pessoas próximas a nós caminhando para a condenação, Pai, e muitas vezes nós ficamos calados perante isso. Que o Senhor molde os nossos corações, nos dê ousadia, Pai, que o exemplo do teu apóstolo Paulo, Pai, que possa ser um exemplo para nós, assim como Cristo também, Pai, e nos motivar a estarmos deixando esse medo de padecer de lado, Pai, e realmente fazendo o que tem que ser feito, Deus. Que essa igreja possa crescer em conhecimento, Pai, nos perdoe as nossas falhas, nos perdoe aqueles pecados que muitas vezes passam despercebidos, Pai, mas o Senhor sabe de cada um deles e pedimos perdão por eles também, Deus. Trabalha no teu povo, Pai, abençoe aqueles que estão realmente consagrando suas vidas, Pai, à pregação do Evangelho, que esses irmãos possam se encorajar, Pai, que o Senhor possa dar ousadia a eles e que possamos realmente, Pai, contribuir com esse trabalho, seja da maneira que for a cada um aqui, Pai, que o Senhor nos dê o conhecimento, Pai, de como servir melhor a Ti, como servir melhor a essa obra, Pai. Essas bênçãos que eu peço e agradeço, não porque merecemos, Pai, mas confiados em Jesus Cristo. Amém.